Webinar, hoje dia 13 de agosto, boa noite, eu sou o Vez Dimitruk. Camila, legal que você está aqui, dá o bem, pessoal que está no Zoom aqui comigo, no Zoom, no Instagram, transmitindo para o YouTube, estamos fazendo webinar todo mês, primeira semana, só quando não dá na primeira semana, aí vamos na segunda semana. Mês passado foi na segunda semana. Tema do webinar hoje, como manter o foco, a motivação, vencer a procrastinação e se desapegar do passado. Só isso. Tá fácil, né? É o que todo mundo quer, não é não? É o que todo mundo quer. Para falar a verdade, é a maior queixa que eu ouço, tanto em sala de treinamento, quanto em atendimento individual, a galera falando, puxa vida, o desafio de fazer tudo isso. Então, nesse webinar de hoje, vou contar algumas coisas muito legais para vocês sobre tudo isso daí. E a minha expectativa é que, assim, muitas coisas mudem em termos de percepção e até de significado dessas palavrinhas: foco, motivação, procrastinação, inclusive a questão da gente se desapegar do passado, tá? Porque a coisa, primeiro, ela é mais simples do que parece e, ao mesmo tempo, dependendo do significado que a gente dá para as coisas, pode ser que não seja tão simples assim, tá? Então, para começar, deixa eu falar um pouquinho sobre os webinars para você que está assistindo pela primeira vez. Eu faço um webinar por mês. Na maior parte das vezes é na primeira semana do mês, na quinta-feira, sempre na quinta-feira, às 20 horas. O webinar tem a duração de 1 hora a 1 hora e meia. Cada vez a gente traz um tema diferente. Agora, os temas sempre têm a ver com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, empreendedorismo. Esse de hoje é um aquecimento para a jornada empresarial PEC 1 que a gente vai ter na semana que vem. Vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. Agora, todo mês tem webinar. Os webinars são gratuitos e a gente transmite pelo YouTube, a gente transmite pelo Instagram e eles ficam disponíveis aí por mais ou menos uma semana, tá? Não tem um tempo específico, agora é mais ou menos uma semana. Depois a gente fecha e aí você até pode continuar assistindo e pode inclusive assistir aos que já passaram, só que você não vai conseguir assistir nem no YouTube nem no Instagram. Aí você tem que criar o login na nossa plataforma, aí você consegue. Então, para criar o login na plataforma, o site é vestreinador.com.br, nosso site são vestreinador.com.br, e a partir desse você encontra tudo lá, beleza? Para quem quiser participar no Zoom comigo aqui, então, é assim, todos os webinars são transmitidos gratuitamente, só que a gente pede uma contribuição de R$19,90 opcional, tá? Isso é legal, dá uma força pra gente aqui, manter a nossa motivação também. E aí você pode acessar todos os webinars na plataforma. E em troca, além de todos os webinars, você vai poder participar no Zoom com a gente nos webinars por 12 webinars. E tem 90 dias de acesso ao FreeMinded na nossa plataforma, que tem uma porção de conteúdo bacana aí para ajudar você a se desenvolver, a se encontrar. Você vai perceber, é muito mais fácil do que parece você viver a vida plena que você quer, tá? É uma questão de você aprender como é que você funciona. E eu sou o Vez Dimitruk, sou treinador, sou coach, sou terapeuta, minha especialidade é programação neurolinguística, essa é a minha linha base. Eu também sou especialista em terapia da linha do tempo, linguagem ericksoniana, sou empreendedor também, dou cursos de venda, de liderança, de negociação. Na verdade, eu ajudo as pessoas a aprenderem a usar a sua mente. Eu me considero um treinador mental. Estou nessa jornada há pouco mais de 20 anos e bora lá, pretendo ficar aí por mais bastante tempo, enquanto o maior me permite. Então, vamos lá, vamos nessa, beleza? Tema desse webinar hoje: como manter o foco, a motivação, vencer a procrastinação e se desapegar do passado. Pouca coisa, né? Pouca coisa, fala sério. Aí, imagina isso, você com foco, com motivação, né? Deixando de procrastinar e deixando o passado para trás. Aí você vai conseguir chegar naquele shape do The Rock, né? Que você quer, não é assim?
aí você vai conseguir montar a tua empresa, aí você vai conseguir fazer tudo o que você quer. Porque para qualquer coisa que a gente queira conquistar, a gente precisa de foco, de motivação, a gente precisa sim vencer a procrastinação e a gente precisa sim deixar o passado para trás. Aliás, o webinar do mês passado, de julho, foi muito legal e eu falei bastante sobre essa questão do passado, porque que é importante a gente se resolver com o passado. Então já fica a dica aí, o webinar do mês passado está sensacional, todos eles são legais, agora do mês passado foi realmente diferenciado. E esse eu ainda quero subir a régua mais um pouquinho, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar por aí. Primeiro eu quero falar dessa palavrinha aqui, ó, foco. Vamos começar com esse negócio aqui. Como é que mantém o foco? Muitas vezes é um grande desafio. Não é só para você, não. Para mim também. Então, foco também pode ser aquilo que a gente chama de concentração, né? Foco, especificamente foco é uma palavra visual. Quando a gente fala de foco, né? Fala de eu focar o meu olhar num determinado ponto. A câmera, por exemplo, ela tem o foco. Se eu foco no objeto mais próximo ou mais distante, vai mudar o foco da câmera. Você pode até olhar para um pontinho na sua parede e perceber que você pode focar naquele pontinho específico, tá? Agora, manter o foco por um instante, eu vou focar ali naquele cantinho da parede, isso é bem fácil. Tu foca teu olhar lá, beleza. Só que, dependendo do que a gente quer construir na vida da gente, a gente precisa manter o foco, ou o que outras pessoas também vão poder chamar de concentração, aí já é uma palavra mais inespecífica, vamos dizer assim, concentração por um bom tempo. Digamos que eu quero passar no vestibular. Então eu vou precisar fazer um programa de estudo, vou precisar fazer um cursinho e de repente eu quero entrar na USP, eu quero entrar na Unicamp, eu quero entrar numa faculdade legal que vai exigir que eu tenha um plano de estudo, que eu faça um treinamento para poder conquistar isso. Beleza? Tá. Você consegue. Qualquer pessoa consegue, só que você vai precisar ter um plano e você vai precisar seguir esse plano. E não adianta, porque nesse caso não é o foco de você ficar meia hora estudando e foi lá e passou. Você vai precisar fazer um planejamento, vai precisar manter aquele plano por um ano, pelo menos. A mesma situação acontece quando você está passando por uma transformação que você quer fazer no teu corpo. Então talvez você queira emagrecer, talvez você queira ganhar massa muscular, eu quero ficar no shape do The Rock, por exemplo, entendeu? Pensa no The Rock, né? Tem até um filme que ele comenta, né? É bem interessante que ele fala, para ficar do jeito que eu fiquei, ele fala, eu apenas treinei 6 horas por dia, todos os dias, nos últimos 20 anos. Aí, se você fizer então que nem ele, junto com uma alimentação adequada, um plano legal para o teu corpo, tu vai poder ficar daquela forma. De fato, há várias pessoas que conseguem, o The Rock é só um exemplo. Agora você precisa de um foco, precisa manter a tua energia nessa mesma direção. Aí que está a questão. Porque ir o primeiro dia na academia até que é fácil, né? Agora ir o segundo dia, o terceiro, depois de um mês, de um ano, aí você vai precisar manter a tua energia direcionada. E assim é também para aprender a falar inglês. Assim não é só para entrar na faculdade, não, é para você poder também passar pela faculdade, né? O pessoal pensa em entrar na faculdade, mas tem que sair da faculdade, né? Tem que, depois de sair da faculdade, tem que conquistar um estágio, tem que começar ali a tua carreira. É tudo assim. Para você construir a tua casa, mesma coisa. Vou precisar manter o foco, ou seja, manter a minha energia direcionada para o mesmo ponto. Bom, esse é um aspecto. Agora, uma outra forma de pensar no foco, na tal da concentração, é eu pensar em eu sentar para ler um livro. Eu quero sentar para ler um livro. E aí eu quero ficar ali, 30 minutos, 40 minutos, lendo aquele livro. E algumas pessoas têm isso como desafio. Então, por exemplo, há pessoas que têm TDAH, né? Que é chamado de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí essas pessoas costumam falar, puxa, para mim é muito desafiante manter o foco numa mesma tarefa, numa coisa só.
As pessoas que eu conheci que têm essa característica, e eu quero chamar de característica, ou de uma forma de funcionar, porque a sigla TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu não quero debater isso com ninguém, tá? Não quero entrar em discussão nem nada, cada um tem a sua forma de ver o mundo, mas eu não gosto de chamar isso de transtorno. Por isso que eu prefiro falar que é uma forma de funcionar. Eu não sei como é que, se você tem, não sei como é que você se vê. Agora, sabe, o que você tem é uma característica de funcionamento. Eu não penso que é um déficit nem que é um transtorno, percebe? É um jeito de funcionar que talvez seja diferente do jeito de funcionar de outras pessoas. E aquelas que eu conheci, muitas vezes tem isso. Eu estou aqui, começo a ler um livro, mas outras coisas no ambiente ou outros pensamentos, sentimentos começam a tirar justamente o foco daquilo que a pessoa está fazendo naquele momento. Ou a própria hiperatividade, que pode ser às vezes uma coisa corporal, pode ser uma coisa às vezes até mental. Eu, por exemplo, tenho a mente bem acelerada na maior parte do tempo, então muitas vezes eu estou numa coisa e minha mente começa a pensar em outras coisas. Tá, e aí eu quero manter o meu foco no aqui e agora, no que eu estou fazendo. Dá para fazer? Dá para fazer. É fácil? É tão fácil quanto fazer qualquer outra coisa. A gente tem essa caracterização das coisas como sendo fáceis ou difíceis. Só que na prática, cada coisa traz o seu desafio. Tudo que a gente vai fazer tem o seu trabalho. Aprender a falar inglês precisa de trabalho. Aprender a malhar, deixar o corpo num shape legal, precisa de trabalho. Aprender uma profissão, ir para a faculdade, você estudar, passar naquele vestibular, você precisa colocar um trabalho. E também, no teu próprio trabalho, deve ter as coisas que você precisa pegar e fazer todos os dias, que você precisa manter ali o teu foco, ok? Bom, para quem tem TDA, essa pessoa muitas vezes lida com o quê? E eu não quero entrar muito numa linguagem de PNL aqui. Agora, basicamente, aquelas que eu conheci tem o quê? Tem uma competição interna, digamos assim, né? Onde muitas coisas têm as mesmas qualidades em termos daquilo que a gente chama de submodalidades, que são imagens, sons e sensações internas que a gente tem. E isso torna desafiante manter o foco numa coisa só. Só que mesmo essas pessoas têm geralmente alguma atividade, alguma coisa específica nas quais elas conseguem, por exemplo, focar a atenção delas. É interessante. A maioria de nós, inclusive, tem. A pessoa fala, mas eu não tenho disciplina. Disciplina é uma outra palavra que as pessoas usam bastante. Eu não tenho disciplina para pegar e manter aquela rotina, aquela energia naquela direção. Só que a maioria de nós tem disciplina para alguma coisa, até mesmo as pessoas que têm TDA. E a questão é você descobrir como é que essa tua disciplina funciona. Por exemplo, de repente a pessoa ela tem sim a disciplina de se sentar para assistir uma série na Netflix e maratonar uma série. E às vezes ela pode ficar lá, sabe, assiste 5, 6 episódios, às vezes até maratona a série inteira num final de semana. E percebe, para poder maratonar a série, você precisou manter o teu foco de atenção naquela história por um bom tempo. Entendeu? Outras pessoas têm o foco para outras coisas. A pessoa vai pescar, por exemplo. Vai pescar e fica lá 1 hora, 2, 3 horas pescando e fica super relaxada. Outras jogam videogame, outras vão para a academia e conseguem manter o foco de atenção por um tempo lá. Então, a maioria de nós tem sim alguns comportamentos nos quais a gente consegue manter isso que a gente chama de foco, de disciplina. Aí você vai falar, mas sabe, para assistir série é fácil. Mas agora para eu poder, por exemplo, fazer aquela planilha financeira que eu tenho que fazer no trabalho, aí é difícil. E eu pergunto, qual é a diferença? Em termos de trabalho, de energia gasta, de você manter a tua atenção, você vai perceber que é praticamente a mesma coisa. Agora, mudam ali o quê? Os teus processos internos, como é que você lida com uma coisa ou com outra. E uma palavra-chave aqui é a palavra prazer. Aí você vai perceber
que faz com que você, de repente, maratone aquela série? É que você está encontrando prazer naquela atividade. Só que eu também conheço pessoas que não conseguem sentar na frente da televisão e manter o foco para assistir um filme, mas conseguem ir para a academia e se manterem focadas ali malhando por 1 hora, por 2 horas. Então, qual que é a diferença? A diferença está na própria pessoa, não está naquele comportamento específico. Agora, se eu não estiver tendo prazer naquilo que eu estou fazendo, aí a coisa começa a ficar desafiante. Você vê, falando assim, parece simples demais. E na verdade é. Só que também tem um aspecto diferente aqui. Porque nem tudo o que a gente vai fazer nos dá prazer. Então, e aí? Talvez aquela planilha que você tem que lidar no teu trabalho não te traga prazer. Talvez malhar, fazer atividade física não te traga prazer. Agora, talvez você queira ter um corpo num shape legal. Talvez você precise fazer a tal da planilha financeira, porque senão teu gestor vai chegar e te cobrar isso de alguma forma, afinal é o teu trabalho. Então percebe? Não é tão simples assim quanto a gente pensar ter prazer, porque há atividades que para mim não são prazerosas. Eu mesmo no meu trabalho tem coisas que eu tenho que fazer que não são prazerosas, mas sabe, eu tenho que fazer, não é assim que a gente fala, eu tenho que fazer. Então, pois é. E eu observo muito pessoas, por exemplo, correndo, andando, fazendo exercício, tanto aqui próximo da minha casa, quanto numa outra casa que eu morei, que ficava de frente para uma praça, eu ficava vendo o pessoal andando pela praça, rodando ali, e a maioria das pessoas que eu observo não está com cara de que está tendo prazer naquela atividade. Então, se eu estou fazendo algo e aquilo se torna uma obrigação para mim, aí é que aquele negócio começa a pesar. E eu inconscientemente acabo desviando o meu foco de atenção. Então fica desafiante. Da mesma forma, você vai para a academia e tá lá na esteira, tá lá na bicicleta e tá de repente assistindo televisão. Ouvir música talvez não atrapalhe muito, mas vou te falar, se você tá malhando na academia e tá assistindo televisão, você não tá malhando por inteiro. Aí tu fica lá 3 horas andando na esteira, assistindo o filme, só que você não tá colocando a tua energia naquele momento. Vou falar para ti. Se você ficasse só 1 hora malhando, concentrado, ou seja, concentrado, colocando a tua energia dentro daquilo que você está fazendo, naquilo, você teria mais efeito do que se ficasse 3 horas andando de bicicleta lá, mais olhando para a televisão. Então, talvez se você trocasse a esteira por uma caminhada no parque, algo que te dê prazer, experimenta. Vou falar assim, experimenta. Não vou nem falar faz isso. Vou falar experimenta. Ok? Ah, mas eu não gosto de andar, não gosto de correr. É que eu tenho que fazer exercício físico. É esse tenho que fazer, esse eu preciso fazer. Ah, eu tenho que acordar cedo amanhã. Ah, eu tenho aquela planilha para lidar com ela amanhã. Eu tenho que fazer aquela edição daquele vídeo. É esse tenho que fazer que ele é um grande desafio aqui, quando a gente fala de manter o nosso foco de atenção. Principalmente quando eu estou trabalhando para construir algo a longo prazo, como por exemplo uma carreira, o início da minha empresa, que eu vou precisar manter a minha energia focada por talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou na questão de você construir o corpo que você quer, vai precisar manter a tua energia, aprender a falar um idioma, aprender a falar inglês, francês, alemão, e você vai precisar manter a tua energia, vai precisar fazer os exercícios, vai precisar criar algum tipo de disciplina. E eu não queria falar essa palavra, mas usei, porque é a palavra, não tem outra palavra. A palavra é disciplina. Só que a minha reticência em usar essa palavra é que disciplina é uma palavra que está muito, muito mal ancorada na gente. Porque disciplina é uma palavra que ela soa meio autoritário, percebe? Parece o papai falando, parece o general lá no exército falando, vamos lá, acorda, vamos lá, dá 10 para mim, exercício aí. Então a gente aprendeu a pensar que disciplina
É aquela coisa forçada, aquela coisa de soldado no exército. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. E é assim para tudo. Tu pega lá o profissional que joga sinuca em campeonato, ele pratica de 6 a 8 horas por dia sinuca. Tu pega o atleta que vai nas Olimpíadas e dá 3 piruetas, a Daiane, por exemplo, quanto que ela pratica por dia? E assim é qualquer coisa. Então, esse praticar é que a gente acaba chamando de disciplina. Só que você não precisa usar a disciplina de outra pessoa, você precisa ter a tua. Aí você tem essa primeira palavra-chave, prazer. Beleza? Tá. Então, é por isso que assistir a série na Netflix, você consegue ter disciplina para sentar lá e assistir 10 episódios de uma vez só. Por isso que para jogar videogame, tu consegue sentar lá e ficar 5, 6 horas jogando um jogo de videogame. Porque você vai falar, mas isso me dá prazer. Então, para aquilo que você tem prazer, repara numa coisa. Você não precisa fazer nada. Aliás, você tem que se forçar a parar. Fala assim, poxa vida, já está dando 4 horas da manhã, tenho que acordar cedo. Quero parar de assistir essa série, eu continuo amanhã. E aí você luta com você para poder parar aquele comportamento. Interessante, né? Agora, para estudar o inglês que você quer falar, que você disse que quer falar, aí você tem que lutar para pegar para estudar. Já pensou se fosse o oposto disso? Já pensou se para você estudar, para entrar naquela faculdade que você quer, para você montar a tua empresa, para você aprender a falar inglês, para você ficar com o shape que você quer, já pensou se fosse dessa forma? Isso se instalasse em você de uma forma tal que você, nossa, cara, eu não vejo a hora de ir para academia, e quando eu tô lá não quero parar. Quando eu começo a estudar inglês eu não quero parar, quero ir, quero continuar, eu tenho que me forçar a parar. Já pensou se você tivesse a mesma disciplina que você tem para assistir a série, para maratonar a série, para o estudo, para o trabalho, para montar a tua empresa? Se você chegasse nisso, será que tem alguma coisa que ia poder te impedir de conquistar o que você deseja? Pensa nisso por um instante. E tem mais um detalhe. Quando você está lá maratonando a série e você começa a ficar com sono e começa a pescar, você não está mais tendo tanto prazer naquilo. Compreendeu? Se você está assistindo 10 horas de uma série, eu duvido que as 10 horas tenham sido prazerosas 100% para ti. Mas você continua lá. Eu quero ver como é que essa história termina. É interessante porque, para quem tem o hábito de ler, eu leio desde que eu era garoto. Então eu já tenho esse hábito desde cedo. Fui muito incentivado. Sou muito grato aos meus pais por isso. A maioria das pessoas aqui no Brasil não tem o hábito de ler. E muitas pessoas falam que não conseguem pegar um livro porque não conseguem se concentrar. E para mim, pegar um livro para ler, e às vezes até um livro para estudar, por exemplo, um livro de PNL, muitas vezes é como assistir a série na Netflix. É uma coisa que eu quero ir até o final, eu quero ver como é que aquilo vai se desenrolar. Então às vezes eu tenho que falar, poxa, vou parar. Poxa, que pena, vou ter que parar porque eu tenho que fazer uma outra coisa aqui. Então você percebe, quando você começa a ter prazer no que você está fazendo, é fácil. Agora, não é tão fácil começar a ter prazer, compreendeu? Na verdade, o grande desafio para tudo é justamente começar. E vencer o começar já é o começo do caminho, né? Sacanagem falar um negócio. Eu diria que vencer o começar é metade da equação. Claro, eu também tenho que terminar. E muita gente não consegue terminar. Muita gente começa e não termina. Tudo o que você faz, cada vez que você repete, você vai treinando a tua mente para aquilo. Então, quando você pega o primeiro livro e lê até o final, você está se ensinando a ler um livro até o final. Agora, se você largar no meio, você está se ensinando a largar no meio. Então, se você tem um projeto, começa e para, começa e para, começa e para, você vai ficar muito bom em parar, em desistir das coisas, percebe? E aí, talvez não seja legal. Ao mesmo tempo, não é porque você começou, você tem que ir até o final, porque de repente você descobre que, eu comecei a assistir aquela série e não gostei, não tá legal, não tá bacana, então eu paro. Então o legal é ter escolha, porque a escolha me traz liberdade interna, e aí que aquele negócio do tenho que fazer, tenho que acordar cedo, tenho que estudar, tenho que passar no vestibular,
vira um peso. E quando esse tem o quê? Vira esse peso. Adivinha o que acontece? Atrapalha o teu foco. E segundo, influencia de uma forma limitante a tua motivação. E aí a gente chega na segunda palavra de hoje, que é motivação. Só que antes de ir para essa palavra, eu ainda quero falar mais algumas coisas sobre foco. Ok? Sobre foco. Por exemplo, pego lá e começo a lavar louça. E, sei lá, quem gosta de lavar louça? Tem gente que gosta de lavar louça. Eu não gosto de lavar louça. Mas eu não tenho nenhum problema em pegar e lavar louça. Então, quando tem louça suja, eu pego e lavo, beleza. Mas tem outras coisas que eu, às vezes, não me motivo tanto assim. Beleza? Agora, mesmo para as coisas que eu gosto, mesmo para as coisas que você gosta, como a série na Netflix, o que acontece? É aí que isso também pode atrapalhar o teu foco e influenciar também a tua motivação. Às vezes, e esse às vezes é muitas vezes, a gente fica fazendo aquilo por tempo demais. Então, nós temos um corpo. E o nosso corpo tem fadiga. E com a fadiga, você fisicamente começa a perder o teu foco. Compreende? E isso é assim para mim, para você, para todos nós. Ah, tá. Isso quer dizer, você, no 10º episódio seguido da tua série, você está conseguindo ter o mesmo grau de foco, de concentração? Não tá. Da mesma forma, depois de 10 horas trabalhando, você não tem mais a mesma energia, o mesmo foco, a mesma concentração. E muitas vezes a gente exige demais da gente. Tá, Vés, mas eu tenho que trabalhar 10 horas por dia. Tudo bem? Dá para fazer isso com energia? Dá. Só que você precisa fazer uma gestão de energia que seja inteligente. Então não adianta ficar 10 horas direto fazendo uma coisa só. Aí que entram as pequenas pausas. Então, puxa, assistiu um capítulo da tua série? O que você precisa aprender a fazer? É dar um break. Então pega, dá uma caminhada, dá uma volta no quarteirão, sobe, vai até o final da rua, volta, estica o teu corpo, faz um alongamento, no teu trabalho também, porque tipicamente o nosso foco dura, assim, direcionado, por volta de 45 minutos. Isso varia um pouco de pessoa para pessoa, agora é por volta de 45 minutos. Quando passa desse período, começa a ficar desafiante você manter o foco por uma questão de cansaço. Então você precisa sim, sabe, mudar, literalmente mudar o teu foco, esticar o teu corpo, dar uma caminhada, vai lá, volta, até mesmo na academia. Então, poxa, malhou por um tempo, dá um break, vai lá, dá uma caminhada, conversa com alguém, depois você volta e você retoma o teu foco. Até o escalador lá, está escalando, ele faz uma pequena paradinha para poder se reenergizar. Quando você faz isso, você renova o teu foco de atenção. Beleza? Então era isso que eu queria ainda falar para fechar a questão do foco, isso que as pessoas chamam de concentração. Quanto à questão da disciplina, né? Se você tem disciplina para assistir uma série na Netflix, se você tem disciplina para cozinhar, por exemplo, eu não tenho prazer em cozinhar. Não é uma coisa que tipo, que vontade de cozinhar. Agora, quando precisa cozinhar, eu cozinho, beleza? Mas não é uma coisa que me prende a atenção completamente. Então também tem isso. Para eu poder manter esse foco, eu preciso me engajar de alguma forma naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso comprar aquela ideia. E é aí que entra... Aí é que entra essa palavrinha motivação, que é outra palavra que a gente confunde um pouco com outras coisas, sabe? Por que eu estou falando isso? Porque vamos começar entendendo o que é a palavra motivação. Motivação significa motivo para a ação. Ok? É simples assim. Motivo para a ação. E tudo que a gente vai fazer precisa ter um motivo. Por que eu quero fazer aquilo? Qual que é a causa daquilo? Eu vou lavar a louça. Por que eu quero lavar a louça? Porque eu quero ter louça limpa
para poder usar. Eu quero ter a minha pia limpa, eu quero estar com a casa limpa, por exemplo. Por que que eu vou malhar? Porque eu quero estar com um shape legal. Por que que você consegue se motivar a pegar e assistir 2 temporadas seguidas no final de semana daquela série que você gosta? Por que que você consegue fazer isso? Você vai falar, porque aquilo me dá prazer. Sim, te dá prazer. Limpar a tua casa talvez não te dê prazer. Estudar para o vestibular talvez não te dê prazer. Só que é aí que eu quero que você pense. Lembra que eu falei? O que estraga a concentração é esse negócio de começar a pesar. Eu tenho que limpar a minha casa. Eu tenho que acordar cedo. Eu tenho que malhar. Eu tenho que fazer aquele relatório. É aí que tá. Esse tem o que vem com esse peso. Aí a gente começa a falar assim, eu preciso ter força de vontade, eu preciso ter determinação, né? Eu preciso me forçar a fazer aquilo. Eu tenho uma notícia para você. Você não precisa não. Você não tem que não. Não precisa malhar, não precisa fazer nada. Não precisa aprender a falar inglês, não precisa nem fazer aquele relatório, nem pagar as contas. Vias, mas se eu não pagar as contas, eu vou ser despejado, vão cortar minha internet, eu não vou ter o que comer em casa? Então peraí. Você quer então se manter morando onde você está? Você quer ter o que comer? Você quer ter internet? Quer ter teu telefone? Tá. Então tá bom. Então você percebe? Você quer. Então você não tem que. Você quer manter o teu trabalho, o teu emprego, certo? Então tá. Então não é um tem o que. Compreende? Não é. Você escolheu. Em algum momento você escolheu. Só que a gente perde. Olha que interessante. Olha como uma palavra se liga na outra. A gente perde nesse caso o quê? O foco. Entendeu? A gente perde de vista aquilo que a gente escolheu lá atrás. Peraí. Por que você tem um telefone? Alguém te obrigou a ter um telefone? Não, você não foi lá na loja, inclusive você pagou pelo telefone, não pagou? Pagou. Tá. Aí você usou. Usou a internet para assistir a tua série na Netflix. Não usou? Usou. Beleza. Aí chega lá o quê? A conta. Não é? A conta para pagar. Aí você fala assim, poxa, eu tenho que pagar a conta. Não tem que pagar a conta. Você escolheu pagar a conta. Compreendeu? Agora, quando você pega e fala para você assim, eu tenho que pagar a conta, é aí que, é que você perde a tua motivação. Entendeu? Aí que vira um peso nas tuas costas. Mesma coisa vale para estudar, para falar inglês, para malhar na academia, para estudar, para passar no vestibular, para aquele relatório, aquela planilha que você tem que fazer no teu trabalho. Mas você está amarrado lá no teu trabalho? Você está preso na cadeira? Não está. Mas é que o meu patrão vai brigar comigo se eu não fizer, eu vou perder o emprego. Você quer perder o emprego? Não quero, porque se eu perder o emprego não vou poder pagar a Netflix, aí não vai dar para assistir a série. Percebeu aqui como é que é? Então, lembra? Teve um dia lá atrás que você, o que você fez? Você preencheu um currículo, você mandou para as empresas, você se candidatou à vaga, você passou por um processo seletivo e você ficou todo feliz, toda feliz. Agora o meu emprego, vou trabalhar naquela empresa, consegui passar, contou para todo mundo, chamou os amigos para comemorar. E aí hoje tu reclama, porque tem que fazer um relatório, porque vai ter que acordar cedo para ir no trabalho, mas percebe, você escolheu. Então, quando a gente perde de vista essa decisão que a gente tomou lá atrás, quando a gente se esquece dela, aí que a atividade, o comportamento que eu tenho que fazer hoje, vira um tenho que. Ele fica pesado no meu ombro. E aí, se eu ando a vida nesse preciso, eu tenho, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar a conta, porque eu tenho que fazer relatório, aí que fica o peso. E isso vai prejudicar a tua motivação. E lembra, motivação é o motivo para a ação. Então, peraí. Como é que eu mantenho o foco? Como é que eu mantenho a minha motivação? Na verdade, você faz isso. Essas duas coisas
com uma única estratégia. Eu não vou detalhar aqui agora no curso de formação em PNL, por exemplo, conto detalhadamente isso daí, como é que funciona dentro da tua cabeça. Mas não é o caso aqui desse webinar de hoje. Eu quero dar a dica para ti, facinho, como é que você faz para manter teu foco e para se motivar rapidinho para fazer qualquer coisa que você queira. E é tão fácil. É tão fácil, é sério, é tão fácil. É uma questão do que a gente chama de estratégia interna. Tem a ver com como que você lida com os teus pensamentos, mais especificamente com as imagens internas que você tem do mundo. Porque uma coisa é o mundo, por exemplo, ó, tá vendo esse copo aqui? Tá vendo o copo, beleza? Agora tira o copo da tua vista, você não tá vendo mais. Mas imagina o copo aqui na minha mão. Então aqui isso é uma imagem interna, percebe? Você não está mais vendo o copo, mas você tem aquela representação dentro de você. E é como você lida com isso. Motivação é uma das coisas mais simples. Só que peraí, eu preciso entender que para aquelas coisas que me dão prazer, eu me motivo naturalmente. Eu nunca tive nenhum cliente, em mais de 20 anos que eu faço isso, nunca tive nenhum cliente que chegou para mim e falou assim: Vés, eu preciso que você me ajude porque eu preciso de motivação para assistir série na Netflix. Vocês já encontraram alguém reclamando de falta de motivação, de falta de disciplina, de falta de concentração para assistir um filme, para assistir uma série, para jogar videogame, para coisas desse tipo? Você já encontrou? Não. Para jogo, por exemplo, muito pelo contrário. Para esses comportamentos, eu já tive gente que chega para mim e fala: eu preciso parar de fazer isso, porque eu estou vivendo uma compulsão, percebe? Então, para o jogo, para a série, o mais fácil é você ficar compulsivo, ou seja, você não conseguir parar o comportamento. Isso já teve muita gente que me procurou para ajudar a parar o comportamento. Então, peraí, como é que a pessoa pode ter, por um determinado comportamento, uma compulsão que não permite que ela pare? E para outro comportamento ela não consegue fazer. Você percebe aqui? É como funciona internamente. E não é tão complexo de fazer. Agora pensa aí numa coisa que você... Percebe? Eu não estou falando de prazer mais, tá? Esquece, por enquanto, a questão do prazer. Porque o prazer, aquilo que te dá prazer, você não precisa, não precisa de motivação nenhuma. Agora, você deve ter alguma coisa que você precisa ficar se motivando, percebeu? Sei lá, fazer compra no supermercado. Que eu não gosto de fazer compra no supermercado. Então, quando você pensa nisso, você fala: eu tenho que ir no supermercado, olha aquele peso. Ou ir para a academia, ou estudar o inglês, né? Ou estudar para o vestibular, ou lavar louça, ou limpar o banheiro, limpar a tua casa. Pensa uma coisa que você tem que ficar se motivando muito para fazer. Agora, peraí, já sabemos então que isso não tem a ver com prazer, beleza? Ao mesmo tempo, eu também tenho certeza que você tem algum tipo de comportamento que, mesmo que não te dê prazer, você simplesmente pega, vai lá e faz. Tá bom, eu vou lá e faço. Então talvez seja lavar a louça, talvez seja fazer compra no mercado, talvez seja trocar o óleo do carro. Beleza? Você pega, vai lá e faz. E não tem a ver com prazer também. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Eu vou te contar. Eu vou te contar qual é. E você vai perceber que é a mesma questão, tanto para o foco quanto para a motivação. E não tem nada a ver com prazer, não. É que aquela coisa que você simplesmente pega e faz, vai lá e resolve. Sabe como é que você faz isso? Mesmo que não te dê prazer, olha que interessante, você põe o teu foco de atenção naquilo pronto. Sabe, Vés, quando preciso ir no mercado, eu pego e vou. Eu não fico brigando comigo para ir no mercado. Percebe? Eu simplesmente pego e vou. Sabe como é que isso funciona dentro de você? Bom, primeiro eu iria te perguntar: você tem prazer? Você tem aquela vontade de ir no mercado? Não tenho. Simplesmente eu vou lá e faço. Então quando você faz isso é porque você tá com o teu foco, ou seja, o que você está vendo dentro de você é aquilo pronto. É, por exemplo, o armário da tua casa cheio de coisa boa para comer, a geladeira cheia de coisa boa. Aí você pega e faz. Mesma coisa para lavar a louça, para trocar o óleo do carro, para qualquer coisa. Você
vê a louça suja e imediatamente na tua mente tu pensa na tua pia limpa. Se você fizer assim, você percebe que imediatamente você pega e começa a fazer. Aquele comportamento fica irresistível. É exatamente assim. Eu funciono assim, você funciona assim também. Entendeu? Então aquele comportamento que você fica, ai, eu tenho que fazer, esse funciona diferente. Como é que você faz esse daqui? Esse daqui, quando você fala, eu tenho que fazer, você fica pensando no que você tem que fazer. Então você fica se vendo lá lavando aquela louça, sofrendo. Eu sou a gata borralheira, entendeu? Tô lavando essa louça. Eu vou no mercado, tem que ir lá, tem que entrar no estacionamento, pegar fila, não sei o quê. Aí você desmotiva. Você percebeu? É a mesma coisa. A mesma coisa que vai te dar foco, vai te dar motivação. E o que é que te dá foco? O que é que te dá motivação? É quando você se lembra do que é realmente importante para você. Entendeu a ideia? Isso livra você desse tem o que pesa. Isso faz com que simplesmente você vai lá e faz o que você tem que fazer. Isso vale para tudo, tudo. Vale para academia, vale para o inglês, vale para o vestibular, vale inclusive para aquele relatório, aquela planilha que você reclama que tem que fazer todo dia. Afinal de contas, por que você escolheu esse trabalho para você? Por que isso é importante para você? Isso vale até na hora de pagar conta. Se você é uma pessoa que sofre pagando conta, tem gente que sofre. Eu tenho que pagar a conta. Não tem não. Não, eu tenho sim. Não tem não. Tem ninguém te obrigando. Mas é que senão você é despejado. Tá, então você quer continuar tendo uma casa. Percebeu? Então você se lembra que ter uma casa tem o custo. Você se lembra que ter teu telefone, tua internet, teu chuveirinho quente tem um custo. Quando você está lá tomando teu banho quentinho, lembra disso. Quando você está lá na tua caminha quentinha, lembra disso. Quando você está comendo a tua comidinha gostosa, lembra disso. E quando você tiver que pagar a conta, aí então você lembra. Aí você lembra do teu chuveirinho quentinho, da tua caminha gostosa, da tua comidinha gostosa, do teu telefone que está lá, da tua Netflix, que te diverte e você paga sorrindo. Quando você pensar no acordar cedo, no relatório, na planilha, aí você se lembra do porquê que você está trabalhando. Aí te pegou, né? Aí você vai falar, mas eu trabalho porque eu tenho que ganhar dinheiro, né? Não tem. Entendeu aqui a ideia? Agora, se você é como realmente, não é que é, né? Mas se você está funcionando como a maior parte das pessoas está funcionando hoje, infelizmente, tá? Pensando que o trabalho é uma obrigação, que você é um coitado, que você está sofrendo, então você acaba sofrendo, você acaba sendo o efeito, mas você não está. Tu está, na verdade, construindo as coisas que você deseja. Mas não, o que eu desejo é não precisar trabalhar. Só que não é assim não, só que a gente ia precisar elaborar isso por muito tempo. Vamos elaborar, tem muito mais webinar. Webinar tem enquanto maior permitir, estou aqui para falar na tua orelha. Agora, não é isso não, tá? Só que você perdeu de vista. Você perdeu de vista, você não está enxergando mais. Você se esqueceu que lá atrás, em algum momento, você quis, você fez essa escolha, compreende? É simplesmente isso. Então, quando você se lembra dessa escolha, do porquê que aquilo que você está fazendo é importante para você, imediatamente você recentra a tua concentração. E imediatamente você traz de volta o teu foco. Agora, lembra, você é um ser humano. Então, não adianta querer ficar 10 horas com a cabeça enterrada naquela planilha. A tua produtividade vai cair. Então, você fica um tempinho, fica 50 minutos trabalhando, pega 5 minutos e dá uma volta, conversa com as pessoas, e aí você se renova, você se reenergiza. É simples assim, experimenta. Depois você me conta o resultado, beleza? Bom, eu já falei de algumas palavras, já falei do foco, já falei da motivação. Aí tem essa outra palavrinha aqui, né? Que é a palavra procrastinação. Conhece essa palavra?
Talvez você não conheça a palavra, mas você sabe o que é, certeza. Então, o que é procrastinação? Procrastinação é aquele negócio que a gente faz com a dieta, com a academia, entendeu? Com a louça, com o mercado. Procrastinação é quando você deixa para amanhã, deixa para segunda-feira, entendeu? Ah, segunda-feira eu começo. Faz quantas segundas-feiras que você tá falando que começa, né? Então, isso que é procrastinar. Procrastinar não é eu conscientemente deixar para depois. Talvez eu chegue em casa e fale assim, puxa, eu tô cansado, não vou lavar a louça que eu tô cansado, deixa para amanhã. Tudo bem, porque amanhã eu vou fazer melhor. Agora, quando amanhã eu deixo para amanhã e depois eu deixo para amanhã de novo e depois aí é que vem a procrastinação, e todos nós fazemos isso para alguma coisa. Às vezes para faxina em casa, às vezes para ir no mercado, beleza. Agora, quando a gente está procrastinando o caminhar para o nosso sonho, e aí? Para aquela vida saudável que você quer? Para aquele corpo do The Rock que você quer construir? Para aquele inglês que você quer falar? Você está deixando para o mês que vem, para o mês que vem, para o mês que vem, para o mês que vem? Então, aí é a procrastinação. Então aqui a coisa começa a ficar um pouquinho, mas é só um pouquinho. Não. É só um pouquinho mais complexa. Porque quando você está fazendo isso, tá? Em relação sei lá, a lavar louça, isso talvez não seja uma grande questão para ti. Mas quando você está procrastinando aquilo que realmente é importante para você, seja aquela faculdade, seja você, por exemplo, começar a tua empresa, realizar o teu sonho, aquele sonho que você tem, que você escolheu, que ninguém te obrigou, que é teu, e você está deixando para depois. Primeira coisa, não é porque você é uma pessoa fraca, não é nada disso. Não é porque você não tem força de vontade, não é nada disso. Porque eu já encontrei muita gente falando, não, porque lá o fulano, ele conseguiu se tornar empresário, conseguiu sucesso, conseguiu falar inglês, porque é uma pessoa esforçada, porque tem força de vontade, porque tem determinação. Aquele fulano lá, seja quem quer que seja. Aliás, eu até anotei aqui, você sabe, algumas pessoas que tinham, né, TDAH, né, transtorno de déficit de atenção, como o pessoal chama, que eu não chamo de transtorno nem de déficit, eu chamo de característica de funcionamento, tá? Ó, Albert Einstein tinha, Steve Jobs tinha, Walt Disney tinha, uau! E aí? Não dá mais para você usar isso como desculpa, entendeu? Porque tudo aquilo que você fala para você, que impede você de pegar e fazer o que você quer, o nome disso é desculpa, entendeu? E serve como causa da sua procrastinação. E eu tô falando isso com carinho, tá? Não é nada pessoal, não. Eu também tenho aí as minhas questões, beleza? Tô falando porque eu quero, realmente desejo que você consiga resolver isso dentro de você. Por quê? Porque dá para resolver isso dentro de você, porque não tem nada de errado com você. Você é um ser humano, simplesmente assim. E nós, seres humanos, nós temos dúvidas, nós temos conflitos, nós temos receios, nós temos medos, nós temos dores. E nada disso faz com que a gente seja mais fraco, nem mais forte. Agora, talvez determinação seja uma palavra que faz sentido, mas esforço, força de vontade, é que essas pessoas que usam essas palavras fazem eu pensar, sabe em quê? Em procrastinação. Fazem eu pensar em conflito interno. Porque sabe o que está por trás de toda procrastinação? É algum tipo de conflito interno. Puxa, será que eu realmente quero isso que eu penso que eu quero? Porque talvez, quando eu coloquei isso como um objetivo lá na frente, pode ser que eu tenha sido influenciado por uma outra pessoa, pode ser porque meu pai falou para mim que aquilo era importante, minha mãe
a família, o padre, o professor, sei lá, alguém me falou e eu comprei aquela ideia. Mas de repente aquilo não tem mais nada a ver comigo. Porque afinal de contas eu cresci, eu me tornei uma pessoa adulta e eu sou dono da minha vida, eu sou diferente das outras pessoas, mas talvez eu tenha ficado com os sonhos, com as motivações de outras pessoas. E aí que eu fico lutando contra mim. E essa luta contra mim que vira procrastinação. Compreendeu? Quando eu mudar isso dentro de mim, aí eu vou lá e pego e faço. Aí minha motivação aparece. Então, como é que a gente resolve a procrastinação? Do mesmo jeito que a gente encontra o foco. Do mesmo jeito que a gente encontra a nossa motivação. A gente resolve a procrastinação quando a gente se lembra, quando a gente decide. E por isso que eu falei que a palavra determinação, para mim, ela faz sentido. Porque é quando a gente determina de verdade aquilo que é, de fato, importante para a gente. Simples assim. É exatamente isso. Aí a gente para imediatamente com a procrastinação. Aí a gente pega e faz. Legal, né? Legal. Pessoal que está aqui no Zoom comigo, galera, perguntas? Alguma pergunta aí? Tá bacana? Tá fazendo sentido para vocês? Fala aqui para mim, tá legal? Legal, né? Bem legal. Então, parece que não tem nada a ver uma palavra com outra, mas todas elas têm uma relação. Agora, se você tem conflito interno, tem mais um detalhe. A procrastinação pode vir também, às vezes, do medo, da dúvida, de eu não acreditar que eu seja capaz. E aí tem tanta coisa que a gente aprendeu de um jeito torto, entendeu? E eu quero, inclusive, ajudar você a ressignificar. Porque, por exemplo, faz mais de 20 anos já que eu trabalho com aprendizado. O pessoal chega na minha sala de treinamento e teve muitos dias que a gente trabalhou 12, às vezes até 14 horas no dia. Sabe qual é o maior elogio que eu recebo na sala de treinamento? Quando o pessoal chega para mim e fala assim: nossa, velho, já são 6 horas, já acabou o dia. A gente começou 8 horas da manhã. Eu falo, pois é, que legal. Porque, inclusive, uma coisa que eu faço é, o povo não vê relógio só eu vejo. O aluno não precisa ver relógio, quem precisa ver relógio sou eu. Beleza? Agora, mesma coisa acontece quando você está assistindo tua série na Netflix. Só que até quando a gente pensa em aula, a maioria de nós aprendeu que aula, sabe, é uma coisa chata, é uma coisa pesada. Eu vou ter que fazer aula? Que legal! Aula é legal para caramba! Aprender é uma coisa gostosa. Quando tu pega todo mamífero, o cachorro, o gato, o leão, todos eles, o elefante, a girafa, a zebra, o cavalo, a vaca, todos os mamíferos, quando são filhotes, eles brincam. E é o jeito do mamífero aprender, é se divertindo. Pensa nisso. A criança é muito mais fácil. Você chega para a criança e fala, olha, temos uma brincadeira. E a criança, tio, vamos lá, vamos ver. A criança já tem essa curiosidade. Só que a maioria de nós, sabe, foi condicionado a entender o aprendizado, ir para a escola como um terror, como uma coisa desagradável. Eu tenho que ir para a escola. Puxa, era para falar assim, nossa, eu não vejo a hora de ir para a escola. Porque esse tipo de aprendizado prejudica o nosso foco, a nossa atenção e a nossa motivação. Quando para nós mamíferos aprender deveria ser uma coisa divertida. Agora isso daí depende também dos professores, treinadores, dos transmissores que precisam, que têm que ter essa missão de fazer a coisa ser interessante. Nem sempre é divertido. Não, nem sempre é divertido. Tem coisa que não é divertido. No curso de PNL, por exemplo, estão aprendendo perdas. Não, isso não é divertido. Só que é interessante. No curso de empreendedorismo a gente tem que aprender, por exemplo, sobre financeiro. Isso não é divertido. Mas pode ser muito interessante. No curso de empreendedorismo, por exemplo, cara, a gente tem que trabalhar tanta coisa. Você quer ter tua empresa, por exemplo? Tem tanta coisa que você vai trabalhar.
Tem tanta resposta que você precisa construir, tem tanto conceito que você precisa aprender, tu não faz ideia. Não faz ideia ainda, mas vai fazer em breve, quando você se comprometer com você, com o teu sonho, tudo isso. Aí tu vai entender. Só que aí que tá. O aprendizado precisa ser interessante. Certo? Ok. Bom, aí a gente chega na nossa palavrinha final. Procrastinação. Opa, perdão. Já falei da procrastinação. Viajando. Na questão final aqui. O passado. O desapegar do passado. Aí é que o couro come. Aí é que o bicho pega mesmo. Entendeu? Porque a questão da procrastinação, a questão do tem o quê, a questão da falta de foco, sabe? Na verdade, tem a ver com o passado. Então a gente chega aí na questão final, que é o tal do desapegar do passado. Ai, lasqueira. E aí? Como é que a gente desapega do passado? Então, aí a gente também precisa entender algumas coisas do passado. Porque desapegar do passado não é jogar o teu passado fora, tá? Vamos começar por aí, beleza? Não é jogar fora, não. Porque o teu passado é a tua história, o teu passado tem os teus aprendizados, o teu passado é a riqueza que você tem. Você fala hoje porque você aprendeu no passado, você escreve hoje porque você aprendeu no passado. Só que também você tem que pagar a tua conta de telefone hoje, né? Por quê? Porque você no passado resolveu ter um telefone. Compreende aqui a questão? Então, a questão do passado aqui dá pra gente pensar em duas coisas. E uma delas, por incrível que pareça, não tem a ver com o passado. E a outra sim tem a ver com o passado. Eu quero começar por essa, que não tem a ver com o passado, que tem a ver com o futuro. Ou, mais especificamente, com a falta de um futuro. Como assim, Vélez? Há muitas pessoas que vivem isso. A falta de um futuro. Mas o futuro, ele existe para todos nós. A questão não é o futuro objetivo. A questão é a falta de um sonho, a falta de uma perspectiva. A pessoa que de repente ralou. Às vezes a pessoa tem uma origem empobrecida, uma família empobrecida, e ela ralou, e ela não tem perspectiva de desenvolvimento, de crescimento, ela não consegue enxergar essa possibilidade no futuro dela. É isso que eu quero dizer. Esse é o primeiro caso. A pessoa perde, nesse caso, o sonho de um futuro mais enriquecido do que o que ela experimentou no passado. Então, no final das contas, também tem a ver com o passado, percebeu? Aí, se esse é o teu caso, vou te falar. Se você vai confiar no que eu vou te falar, aí é outro papo. Mas eu vou te falar. Pelo menos deixa aberta essa possibilidade, porque se você pelo menos abrir na tua janelinha mental essa possibilidade, a própria vida vai começar a te trazer evidências que vão comprovar isso para ti. Não importa a tua origem. Não importa de onde você veio. Você é capaz, sim, de conquistar o futuro que você quer. Só que aqui tem uma pegadinha. É o futuro que você quer, aquilo que é importante para você. Não é o futuro da outra pessoa. Não é o futuro do teu vizinho. Porque só você é você. Então, de novo, voltamos aqui para a mesma questão. Você vai precisar descobrir o que realmente é importante para você. O que você quer realizar na tua vida. Qual que é o teu sonho? Aí você vai construir um sonho. É um sonho. É esse sonhar que vai te alimentar. Esse sonhar
vai te desafiar. Aí você sonha com uma condição mais enriquecida de vida, com a tua empresa, por exemplo, com o falar inglês, com a viagem que você quer fazer, aquele projeto que você tem, e aí você vai descobrir que você não sabe como fazer. Mas isso não é razão para você desistir. Não, porque você vai aprender ao longo do caminho. Lembra do The Rock? Tu acha que The Rock no primeiro dia de academia ele já tinha aquele corpão? Não! Aliás, procura na internet fotos do The Rock antes dele se tornar o The Rock, você vai entender do que eu tô falando, entendeu? Porque ele era gordinho, desajeitado, sério, e ele virou o The Rock. E hoje é o ator mais bem pago de Hollywood. E assim, cara, ele é um cara que a galera adora o cara é um puta mega sucesso. Agora sim, ele se comprometeu, é aí que tá. Quando você se comprometer com o teu sonho, aí você desapega do passado. Agora, esse é o primeiro ponto. Por quê? Talvez você tenha sim tido no passado uma infância empobrecida, uma infância doída. Talvez você seja uma pessoa que tenha recebido abuso, por exemplo. Pode ser, muita gente recebeu. Você não é o único. E isso também não é a razão para você desistir de você. Muito pelo contrário. Eu diria que isso pode ser, inclusive, um grande incentivo, uma grande motivação, um grande motivo para você mostrar para os teus filhos, para a tua família, para os teus descendentes, um jeito diferente de funcionar. Se você, por exemplo, cresceu e a tua família cresceu numa família empobrecida, não teve condição de ter tudo que você desejava, eis então a oportunidade que você tem no aqui e agora de construir para os teus descendentes um futuro diferente do que você recebeu, de você enriquecer isso daqui para frente. Isso você pode fazer. Só que você vai precisar se resolver com esse passado. E se resolver não é esquecer, tá? Se resolver é outra coisa. Se resolver é encontrar algum tipo de perdão. E essa é outra palavra, essa nem está no tema, né, do webinar, né? Mas essa palavra acaba aparecendo, porque essa palavra é uma palavra tão confundida, que eu até fico pisando em ovos para falar dessa palavra. Que é fundamental. Sem ela, não vai ter negócio no nosso futuro. Que é perdão. Só que aí a gente precisa entender. Palavra que a gente ouve desde criança, ouve na escola, ouve dos pais, ouve na igreja e a gente não entendeu essa palavra. A gente acha que perdão tem a ver com a outra pessoa, com eu perdoar a outra, eu te perdoo. E aí a gente sobe num pedestal gigante, eu te perdoo. Perdão não tem a ver com outra pessoa. Perdão tem a ver comigo, com eu mesmo. Perdão é uma cicatriz. Aponto para cá porque eu tenho uma cicatriz aqui de um tombo de moto que eu levei 20 anos atrás, que ralou aqui meu pulso. Doeu pra caramba, mas hoje tá perdoado. Tem a cicatriz, eu me lembro. Perdão não é se esquecer como muita gente pensa. Perdão não é ir lá, a pessoa me bateu ontem. Perdoar não é eu ir lá e me colocar na situação de novo da pessoa me bater mais uma vez. Não é nada disso, não. Quando o mestre fala de dar outra face, né? Quando alguém te dá um tapa, ele está falando de outra coisa, não está falando disso não. Aí isso pode até ser o tema do webinar do mês que vem, por exemplo, que é compensações sistêmicas. Aí isso pode ser um tema legal, hein? Fica ligado aí, Camila, se você quiser, de repente pode ser o tema do mês que vem, hein? Agora, perdoar não tem a ver com outra pessoa, perdão tem a ver comigo. Perdão significa eu pegar aquilo que me doeu, que me feriu, e de alguma forma me curar e ficar mais forte com aquilo. Aí sim, deixar aquilo no passado. Quem é motoqueiro sabe do que eu estou falando. Quem é motoqueiro e já caiu de moto e tem alguma cicatriz vai entender o que eu estou falando. Porque motoqueiro
E não só motoqueiro, não. Pega aventureiro de uma forma geral. Aventureiros têm essa característica. Acabam criando um certo orgulho das próprias cicatrizes. Quando tem oportunidade, fazem que nem eu estou falando, mostra, eu caí de moto, levei um tombo, não, eu sobrevivi. Percebe? E aí eu fiquei mais forte a partir daquela experiência. E você, se você está aqui, está ouvindo isso, você sobreviveu, independente do que aconteceu no teu passado, você está aqui, você sobreviveu, beleza? Então, peraí. Estou falando só do primeiro aspecto aqui, dessa questão do não ter o futuro. Mas tem um outro caso também. Tem o caso da pessoa que tem outro tipo de razão para não ter um futuro. E a razão é que não tem mesmo um futuro, compreende? Tem aquela pessoa que tem uma doença, tem aquela pessoa que está na terceira idade e de repente ela, quando olha para o futuro, ela fala, puxa vida, eu não tenho muito tempo pela frente. E esse momento, de uma forma ou de outra, vai chegar para todos nós. Vai chegar um momento em que a gente vai olhar para frente e a gente já não vai ter mais muito tempo. Não vamos ter assim um futuro tão longo pela frente. Aí é que tá. Se nesse momento eu tiver com medo, se nesse momento eu temer a morte, aí pode ser que eu procure buscar o refúgio no passado. Isso pode ser bem limitante. Porque quando a pessoa vive assim, ela vai se refugiar dentro da mente dela naquilo que ela vai considerar como sendo os tempos dourados. E por incrível que pareça, você conhece gente que está aí com 40 anos de idade e já está vivendo assim. Pessoas que falam assim que era no meu tempo que era bom, hoje não tem nada bom, não tem música boa, não tem nada disso. Essas pessoas estão com medo de morrer. E quando a gente tem medo de morrer, a gente... Não é bem medo de morrer assim, Vez eu tenho que querer a morte, não é isso que eu estou falando. Também não é para ficar cultuando a morte, é apenas entender que a gente vai morrer, é só isso. Você tá lá no cinema assistindo um filme, você está curtindo o teu filme, você sabe que aquele filme vai chegar no fim, você vai sair do cinema, é a mesma coisa. Então você não fica ansiando, você fica assistindo aquele filme. E tomara que o filme seja tão bom que chega no final e você fala, poxa, que pena que o filme acabou, mas ele acabou. E a vida da gente também tem que ser assim. Chegar lá no final e falar, poxa, que pena que acabou, agora acabou, é só isso, não tem nada demais, não tem nada de errado. Vai chegar um momento ou outro, tomara que demore muito para mim, tomara que demore muito para todos nós. Só que a gente sabe que quando chegar o momento, chega na hora de chegar. Beleza? Então, na verdade, isso deveria ser uma razão para parar de procrastinar e a gente fazer aquilo que realmente importa na vida da gente. Percebe? Isso deveria ser mais uma motivação. Só que aí a gente volta lá na questão do passado. Então eu falei de uma origem, por exemplo. Uma origem na qual eu sofri, uma origem na qual eu senti dor. Tem outros momentos também, momentos em que eu fui abusado, momentos em que me bateram, momentos que eu fui ferido, perdas que eu tive, pessoas que eu amei que também já partiram, pé na bunda que eu levei, entendeu? Emprego que eu tive, trabalho que eu tive, que fui mandado embora. Bem-vindo, bem-vinda a essa experiência que a gente chama de ser humano. Isso já aconteceu contigo? Comigo também. Com todo mundo. Faz parte da jornada. Sabe o que importa? Mesmo que tenha doído, você aprendeu, você ficou mais forte. Se você tem uma pessoa que já morreu e você sente saudade dela, eu tenho várias, que bom! Essa pessoa é uma pessoa significativa na tua vida. Você só consegue sentir saudade dela porque ela foi importante para você. A mesma coisa vale para um trabalho que você teve, um emprego que você teve. Então, não é razão para você ficar preso naquilo. É razão para você viver mais intensamente. E quando você for atrás do teu sonho, dedica àquela pessoa. Pronto.
resolveu. Mas tem um outro detalhe. Tem o caso das pessoas que nos magoaram. E que às vezes, mesmo querendo, a gente não consegue se desligar, a gente fica preso naquela dor. Isso é o tal do trauma. E aí eu posso sentir raiva, medo, uma porção de coisas. Bom, aqui eu posso te ajudar até um determinado ponto nesse webinar. A palavra-chave é perdão. Eu quero chegar nesse perdão. Mas não adianta falar, eu perdoo, se eu não estiver conseguindo sentir isso. Então tu usa um truquezinho mental, tu fala assim, eu quero conseguir, eu quero querer esse perdão. Fala assim, eu quero querer. A gente se engana, né? Fala assim, eu quero ir na academia e luta contra a gente mesmo. Aí procrastina. Então você fala assim, eu quero querer ir na academia. Percebeu? Aí tu vai usar isso como truque mental. Só que, se tiver ferido, aí eu preciso fazer algum tipo de trabalho interno. Algum tipo de trabalho terapêutico. Eu preciso realmente trabalhar isso. Se você tem questões assim, fica ligado na gente aqui na Calanet. Vai ter Free Minded esse ano ainda, tá? Aí, tu vai poder resolver questões assim no Free Minded, beleza? O que a gente vai ter agora, na semana que vem, não é o Free Minded. O que a gente tem na semana que vem é o PEC 1. O que a gente tem na semana que vem é a Jornada Empresarial PEC 1. Você está me acompanhando, você tá vendo aí os stories e tudo mais. Semana que vem, esse webinar aqui, já estou falando de tudo isso, de foco, de motivação, para botar essa pilha. Lembra que eu falei hoje? Falei de sonho? Sonho. Citei 3 pessoas aqui, Einstein, Jobs e Walt Disney. São 3 homens, porque eu não encontrei, não sei pelo menos, de um exemplo de mulher aqui no caso, porque eu estava pegando o exemplo de TDA, entendeu? Então não sei, mas se você tiver um aí para indicar, por favor. Porque tem grandes mulheres, grandes sonhadores também. O que essas pessoas têm? Elas não são diferentes de ninguém mais. O que elas têm, que tiveram, e as que têm também, as que são grandes hoje, têm um sonho. Tem uma meta, tem um objetivo. Quando você tem teu sonho, tua meta, teu objetivo, teu foco, você encontra. A tua motivação vira esse sonho. Sonhar não é ficar devaneando. O que eu faria se eu ganhasse na loteria? Eu encontrei gente já um monte falando assim, eu jogo há 20 anos que eu jogo o mesmo número na loteria todo mês. Cara, 20 anos... Eu não falo pra pessoa na hora, porque eu não quero magoar, mas peraí, velho. Em 20 anos dava pra você ter ficado rico 3 vezes, pelo menos, desse tempo que tu joga na loteria, entendeu? Se você tivesse começado do começo, tido uma estratégia, se comprometido. Conheço gente que faz 20 anos que reclama do trabalho que tem, eu não aguento mais. Como seria bom se eu tivesse minha empresa, se eu fosse o dono do meu tempo, da minha agenda. Pelo amor de Deus, você é. Você é o teu patrão, você é o dono, a dona da tua vida, sempre foi. Sempre foi. Aí, a gente está vivendo um momento tão legal, porque tem a questão da inclusão social, tem a questão da liberação feminina, sabe? E essas coisas que a gente está, essas coisas bestas que a gente está finalmente eliminando do sistema, como racismo, sexismo, machismo, essas bobagens, tá? Que limitam a gente demais. E uma coisa maravilhosa que está acontecendo agora é a oportunidade, a chance que todos nós temos hoje de sermos empresários, de sermos empresárias, de sermos pessoas empreendedoras. Cara, isso é fantástico. E não importa o teu tamanho, porque tem MEI, tem ME, tem Simples, tem ME limitada Simples, tem tanta alternativa. Tanta alternativa. Mas eu não tenho faculdade, mas você não precisa ter faculdade, você não precisa saber falar inglês, você só precisa. Isso você precisa. Não tem jeito. Você precisa saber fazer conta. Tá? Você precisa fazer conta, você precisa saber contar dinheiro. Isso não tem jeito. Para tua empresa você precisa ter o financeiro ajustadinho. Mas fora isso, cara, não precisa ter faculdade, não precisa saber falar inglês, você não precisa ter nada especial. Tudo que você precisa é você querer
Mas eu não tenho uma ideia. Mas nem ideia você precisa ter. Não é assim. Você acha que o quê? Tu vai montar a tua empresa a partir de uma ideia fantástica? Algumas pessoas têm ideias fantásticas. Legal. Mas, cara, não precisa. Tudo que você precisa ter, na verdade, é um plano. É um plano de negócio. Entendeu? É encontrar uma necessidade de mercado. É pegar e fazer. É só isso. E eu estou fazendo isso aqui só como briefing. Porque eu vou contar para ti na semana que vem. Semana que vem. Ó, é a semana inteira. 7 a 13 de agosto. A jornada empresarial PEC 1. Semana inteira. Ao longo da semana vai ser mais de 8. Ó, contou aqui, ó. Comecei 8 horas. São 21h20. 1h20 aqui. Tu viu o tanto de informação que eu te trouxe. Imagina a semana que vem em 8 horas de conteúdo ao longo da semana. É mais de 8 horas até. Ao longo da semana inteira. Pois é, jornada empresarial PEC 1. Só que a jornada não vai ser transmitida no Instagram, no YouTube, não. A jornada você precisa fazer a tua inscrição, tá? Precisa fazer a tua inscrição. E vai fazer a inscrição no nosso site ali, ao vivo.vesttreinador.com.br. Beleza? Esse é o link. Dá para você fazer ainda a tua inscrição. Aliás, dá para você fazer ainda não. Dá para você fazer a inscrição, começa na segunda-feira a jornada, tá? Então dá para você fazer já a tua inscrição, tá? E o link é esse aqui, ó. Anota aí, alvivo.vesttreinador.com.br/inscrever. Tá? Anota aí o link. Beleza? Eu tô mandando para quem tá vendo no YouTube, eu tô mandando o link. Para quem tá vendo no Instagram, vai lá na bio, que na bio tem o link, beleza? Então faz a tua inscrição já, gratuito, tá, gente? É mais de 8 horas de conteúdo gratuito. Aí eu vou falar mais, como é que você começa, o que é visão, o que é missão, o que é valores, como é que você começa o teu negócio, como é que você identifica uma necessidade no mercado para poder começar o teu negócio. Vou falar o que é negócio, entendeu? Ó, sem comentários. Tá? Vai lá e faz a tua inscrição, beleza? Garanto para ti. Depois você vai chegar para mim e falar, Vess, valeu, que bom que você botou uma pilha. Vai lá. Por que você vai fazer a jornada empresarial PEC 1? Vou te contar. Se você não se ligou ainda, eu vou te contar. Você está acompanhando o que está acontecendo no mundo, né? Está acompanhando. Tomara que esteja acompanhando. Vou te falar aqui no Brasil, nesse primeiro semestre, foram mais de 1 milhão de demissões. Mais de 1 milhão de pessoas demitidas. Foram mandadas embora. Entendeu? E vai ter mais. Além disso, vários tipos de profissões que vão deixar de existir, que vão ser substituídas por robô, por inteligência artificial. Hoje, ainda é uma escolha você ser empreendedor. Lá na frente não vai ser mais. Lá na frente vai ser meio que obrigatório. Tem outro detalhe. Quando você se torna empresário, quando você tem a tua própria empresa, o quanto você faz de dinheiro depende da tua competência, depende do teu pegar e fazer. Você não fica preso na ideia de salário. Compreende isso? Então, a gente foi condicionado a pensar como assalariado. Eu vou trabalhar 45 anos da minha vida. Aí eu vou pegar uma aposentadoria. E quando você pega a aposentadoria, pergunta para quem você conhece que é aposentado. Começa com um patamar, depois, nunca ouvi falar de aposentadoria que aumentasse. Já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar. Não, o que eu ouço o pessoal falar é que diminui. Entendeu? Quando você é empresário, você monta a tua aposentadoria. Quer riqueza? Com um planejamento adequado, com pegar e fazer, sabe? Plano. Não é uma questão de esforço, não é uma questão de força de vontade, é uma questão de planejamento. Um planejamento adequado, 10 anos, no máximo, você consegue chegar onde você deseja, entendeu? Isso, assim, numa perspectiva bastante realista. Com plano, eu não estou falando de mágica, não é mágica. Pensa que, eu vou abrir minha empresa aqui um mês, estou milionário. Não é isso. Tá? Porque às vezes você pode cair nessa conversa de... Né? Tem muita gente na internet falando, vem aqui, vai, não sei o quê, 1 milhão, 2 milhões, parece que é uma semana, 2 semanas. Não é. É o resultado de planejamento estratégico. É o resultado de você ter um plano de ação, um plano de negócio. Agora,
você pode começar independente do teu começo, da tua origem, você pode chegar nisso. E outro detalhe, lembra que eu falei? Comecei falando de foco, de motivação, não é? Pois é, foco, motivação. Quando você é empresário na tua vida, eu vou te falar, quando você entender que você está trabalhando, sempre teve, na verdade, para o que é importante para ti, você vai perceber que o teu foco, tua motivação, tua energia é direcionada imediatamente. Você vai perceber que essa coisa acontece automaticamente. Aí tu vai ver o que é foco, o que é motivação, o que é energia. Quando você entender que você é que é a causa de tudo que você deseja na tua vida. Agora, isso daí é que é sonhar de verdade. É assim que se sonha. Porque esse sonho que você tem, você transforma numa visão. Essa visão é que vira um plano de ação. Agora, se você fica pensando, ai meu Deus, se eu ganhasse na loteria eu ia fazer... Aí isso não é sonho, isso é devaneio. Isso é desperdício da tua energia mental. A energia mental que você podia estar usando, construindo o teu futuro, construindo aquilo que é importante para você, dando uma condição legal para a tua família. Ah, Vés, mas eu não vou conseguir porque eu cresci numa família pobre. Ótimo, eu também cresci. Sim, eu conheço a pobreza. Então, você tem mais uma razão, mais uma motivação para você mostrar algo futuro, um presente diferente para a tua família, para as pessoas que são importantes para você. Então faz a tua inscrição lá no PEC 1. Segunda-feira começa a nossa jornada e é gratuita e é online. Então até segunda-feira. E o mês que vem também tem webinar, beleza? Tem todo mês tem webinar. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua participação. Um grande beijo, um grande abraço e eu quero ver você sendo tudo que você é manifestado na tua vida. Obrigado. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado, Camila, pela presença. Obrigado, Dalben. Obrigado, pessoal que está aqui no Zoom. Deixa eu fechar aqui e... Obrigado para a galera que está no YouTube. Para a galera no YouTube, tenho aqui mais uma coisinha para te mostrar antes da gente encerrar. Vamos lá. Você quer saber como vai ser o seu futuro? Então entenda que a sua origem não determina o seu destino. A transformação que você deseja causar em sua vida começa na decisão que você toma exatamente nesse momento. Você vive no aqui e agora. E as dores, as perdas que você vivenciou no passado não estão mais presentes. Chegou o momento de se libertar desse fardo. Só você é capaz de caminhar o seu caminho. Só você tem a sua pegada. Só você tem a sua voz. Só você é capaz de sentir o que sente. E só você é capaz de deixar a sua marca no mundo. Como o ser único que você é, nenhum modelo pronto de vida pode ser perfeito para você. Não há como escolher em uma vitrine e comprar a vida que você quer viver. Você vai ter que construí-la passo a passo. Você é muito maior do que pensa, você tem muito mais recursos internos e força do que imagina. Seus únicos impedimentos
se resumem a dúvidas que você tem sobre a sua capacidade, a medos e questionamentos que você faz sobre o seu próprio merecimento. São as barras da sua própria prisão. Essa transformação que você deseja continuará sendo impossível apenas porque você acredita que é impossível para você. Essas dúvidas que você tem sobre você são mentiras nas quais você aprendeu a acreditar, que te impedem de viver a vida plena que você quer, que você merece. A chave para sua libertação está dentro de você. A pergunta é: você vai ter a coragem de usar essa chave? Vai aceitar o desafio de descobrir quem você é? Do que você é capaz? Vai correr o risco de viver uma vida extraordinária, de construir a sua própria lenda, de aceitar o papel principal em sua própria vida? Se comprometer com o que realmente é importante para você? Manifestar sua essência em suas palavras, em seus atos, em seus pensamentos e sentimentos. Ser quem você é e criar o seu próprio modelo de felicidade. Você vai aceitar esse desafio? Há muitos que dizem que isso é para poucos. E muitos acreditam nisso porque poucos têm essa coragem. E os poucos que aceitam esse desafio não têm mais tempo para dar ouvidos a isso. Pois descobriram que quando cuidam do que realmente importa para si, não sobra mais tempo para aquilo que não tem mais relevância. Quando você aceitar esse desafio, você vai entender. Vai descobrir que cada dia tem a sua própria riqueza. Não haverá mais diferenças entre sextas ou segundas, porque todo dia é maravilhoso quando você está bem, e toda hora pode ser a sua happy hour. Haverá desafios, haverá erros, haverá aprendizados e talvez existam também momentos de dor. No entanto, quando você descobre quem você é, quando você define o que você deseja, quando você se compromete com a sua visão, quando você assume o comando da sua própria vida, você descobre que mesmo esses momentos são fontes inestimáveis de riqueza, desenvolvimento e aprendizado. Esse caminho, que é o seu caminho, começa quando você dá o primeiro passo. O seu futuro começa agora.